Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre a química que conhecemos e a nossa relação dela e o mundo. Desde a nossa infância temos uma necessidade de conhecer o mundo. De início usávamos os nossos 5 sentidos, experimentávamos, colocávamos as coisas na boca, comparando, escutando barulhos. A nossa curiosidade sobre as coisas sempre existiu e continuará existindo. Todos os dias fazemos perguntas e buscamos respostas para organizar nossas informações e procurar referências para compreender o mundo à nossa volta. Dessa maneira, pensam e trabalham os cientistas, na busca de respostas que permitem desenvolver tecnologias para a melhoria da qualidade de vida da sociedade. Na comunidade científica, os cientistas têm um método de trabalho que lhe é próprio, mas que segue várias etapas. Existem vários métodos de trabalho, e esses métodos são conjuntos de procedimentos aceitos e compartilhados dentre os cientistas. Nós vamos ver agora um dos métodos usados pelos cientistas. Primeiro, a observação, perguntas, hipóteses, experimento, análise e conclusão. Para a gente testar esse método científico, eu vou dar um exemplo para vocês de que a gente faz isso o tempo todo no nosso dia a dia. Aqui a gente tem uma historinha para a gente observar isso. Você vai visitar uma amiga que adotou um gato. De repente, você começa a espirrar. Essa é a observação. A partir disso, formula a pergunta: será que sou alérgica a gatos? Essa é uma hipótese. Para testar a sua hipótese, você vai à casa de uma outra amiga que também cria gatos. Esse é um experimento. Observa o que acontece. Se você começa a espirrar novamente, isso significa que talvez você seja alérgico. Para ter certeza, você vai na casa de alguém que não cria gatos. Isso é uma comprovação do seu experimento. Se você continuar espirrando, significa que talvez seja um resfriado. Isso é a conclusão do seu experimento. Então, primeiro você elaborou uma pergunta: será que eu sou alérgica a gato? Aí, para responder essa pergunta, você foi em um outro lugar, aí você fez um experimento. Para comprovar esse experimento, você foi em um lugar que não existia gatos. Então, é uma comprovação. Todos os métodos científicos, eles perpassam por vários testes. A gente nunca faz um teste só. No mínimo, na verdade, são três testes, um para comprovar o resultado do outro. Então, aproveitando o assunto sobre os gatos, pessoas podem ser alérgicas não somente aos pelos de animais, não somente gatos, outros animais também, mas também alérgicos da sua saliva, urina ou fezes. E se você optar para ter animais na sua casa, você tem que cuidar, dos pets e também da higiene do seu lar. Agora, como que é um laboratório de química? A gente falou de um método científico. Geralmente, todos os experimentos e essas conclusões, elas são realizadas em um espaço. Esse espaço a gente chama de laboratório. Então, o laboratório de química é um espaço onde são feitos vários experimentos, como a identificação dos componentes de uma amostra, a sua separação e a determinação da quantidade de cada substância. Nesses locais também são preparados novos produtos que eventualmente podem ser usados em escala industrial. Um laboratório, ele deve apresentar as condições específicas que garantam uma boa segurança e uma prática para os profissionais, Nos laboratórios existem símbolos de segurança, e eles são assim porque é uma maneira de uma leitura rápida, um símbolo.
Então a pessoa já olha e já sabe rapidamente o significado daquele símbolo. O primeiro símbolo está relacionado com um risco biológico. O segundo, material inflamável. O terceiro, proibido comer. 4, material radioativo ou radioatividade. O quinto, material tóxico. E o sexto, usar ducha em caso de acidente. Essas duchas, né, é um equipamento de segurança obrigatório em todos os laboratórios, que inclusive ela tem um sistema de lavagem de óleos, né, que é muito eficiente em caso de um acidente. Aqui nós temos outros símbolos, como o risco, todo mundo fala perigo, né? Mas na verdade são produtos tóxicos, mas que já é perigoso mesmo. Importante é que ele tenha essa imagem, né? De evitar. Aqui a gente tem risco ao meio ambiente, no segundo. Aqui um outro símbolo que significa produtos corrosivos, né? Para você tomar bastante cuidado. E como que deve ser um laboratório? O laboratório, ele precisa ter paredes resistentes, né, ao próprio material e a altas temperaturas, bancadas de material resistente à ação dos produtos químicos, piso antiderrapante, ambiente bem iluminado e ventilado, chuveiro de emergência, eletricidade, gás, água e equipamentos de laboratório. Aqui são os equipamentos de proteção individual que as pessoas devem utilizar quando elas estão utilizando aí o laboratório. Aqui nós temos uma máscara descartável, luvas descartáveis, sapato fechado, óculos de proteção, jaleco de manga comprida e calça comprida. Aqui as regras de segurança. Se a pessoa ingerir ou se ferir com algum produto químico, ela deve procurar ajuda médica e sempre olhar na própria embalagem daquele produto, porque ali contém as informações necessárias para resolver o problema. Geralmente em todos os produtos a gente tem essa informação. E quais são as regras de segurança no laboratório? No laboratório, nos rótulos, né, dos produtos, existem aqueles símbolos, né, que já avisam qual a periculosidade daquele produto. Então, para utilizar o laboratório, além de saber, né, sobre esses símbolos, a gente tem outras regras de boas maneiras. Essas regras, né, estão todas aqui listadas e a primeira delas é: siga as instruções do professor. Que é ótimo. Mantenha o silêncio. Conheça a localização dos equipamentos de segurança e como utilizá-los de forma correta. Use os equipamentos de segurança individual necessário para cada procedimento. Às vezes você não precisa usar todos eles, mas aí você vai verificar qual a necessidade. Não use brincos ou relógios ou qualquer outro objeto como bijuterias. Se tiver os cabelos longos, mantenha-os presos durante os experimentos. Nunca coma ou beba no laboratório. Nunca teste um produto químico tocando, experimentando ou cheirando. Lave bem as mãos antes e após os experimentos. Siga as orientações do professor sobre o manuseio dos equipamentos, limpeza, armazenagem e descarte dos reagentes. A maioria dos produtos químicos, eles são poluentes, então a gente não pode descartar de qualquer jeito. Existe a maneira correta de descarte para cada um deles. O término da atividade, o laboratório deve ser deixado em ordem, limpo, com o chão seco, os aparelhos elétricos desconectados da rede elétrica. Deixe todas essas regras de segurança em um cartaz e coloque em um local visível no laboratório, para que todos lembrem-se delas. Segurança em casa. Devemos utilizar de maneira consciente os produtos químicos que costumamos usar em casa. Olá, álcool, água oxigenada, detergente, água sanitária, limpa-forno, medicamentos, dentre outros.
Devemos guardar em locais seguros e longe das crianças. Não misturar os produtos de maneira a impedir as reações que possam ocorrer entre eles, causar um dano à saúde ou danificar o local aplicado. Ler atentamente os rótulos do produto e usar de forma correta. Seguir as orientações do fabricante em caso de intoxicação. Os aparelhos do laboratório. Os aparelhos, eles são usados para realizações de experimentos e existem uma variedade enorme de aparelhos e cada um é destinado para uma situação em específico. Algumas dessas peças são de uso específico para alguns procedimentos. Para o estudo da química, é conveniente conhecermos os nomes e as formas dos equipamentos mais comuns e sabermos para que eles são utilizados. Aqui a gente tem alguns, nós vamos falar sobre alguns deles. Esse daqui é um pote de cerâmica, ele chama almofariz e pistilo. O pistilo é o bastãozinho, ele é usado para triturar, né, misturas, substâncias sólidas. O balão volumétrico, como a gente pode ver, existem vários tamanhos, ele é usado para fazer medidas precisas e também para mistura das substâncias. Aqui nós temos o bastão de vidro, que ele é utilizado para transferir, geralmente ele é colocado em outro recipiente e usado para transferir um líquido de um recipiente para outro de uma forma segura. Ele também pode ser usado para agitar a substância aí que foi adicionada à mistura. O Erlenmeyer também é um frasco de vidro com graduação não tão precisa, usado também para misturas e agitações. O funil de bromo, ele é usado para separar líquidos que não se misturam, que a gente chama de immiscíveis. O suporte universal e as pinças, elas são usadas para agregar todos os outros equipamentos que são usados em vários procedimentos, como a destilação de alguma substância. O Kitasato, ele é um recipiente de vidro também, utilizado principalmente para filtração a vácuo. Nós temos aqui as pipetas volumétricas, é um tubo fino de vidro, bem delicado, né, com uma graduação muito fina, ele tem as medidas mais específicas e como que eu posso dizer, mais precisas. Ele tem isso, a pipeta, ela é um equipamento mais preciso que a gente tem no laboratório. Ele consegue medir até uma gota, a quantidade de ml em uma gota. As provetas também têm a medida precisa, só que não tanto quanto as pipetas. E geralmente as provetas são utilizadas para medir líquidos. As pipetas também. Nós temos aqui outro equipamento como o tripé, o bico de Bunsen e a tela de aquecimento. Ali está o sistema todo montado, né? O tripé é o suporte, a tela de aquecimento ela é usada para distribuir de forma igual o calor da chama. O funil usado para transferir líquidos de um recipiente para outro e também pode ser usado para filtração de substâncias, quando temos uma mistura líquida e uma sólida. A gente usa isso de manhã, né, para fazer o café. Tubos de ensaio, estante. Aqui nós temos uma vidraria, né, uns tubos pequenos de vidro, onde a gente faz pequenas reações, uma quantidade pequena. Esses vidros, eles geralmente ficam num suporte chamado estante, porque ele tem o fundo redondo. Aqui nós temos a balança analítica, que é uma balança muito precisa, né, usada para pesar pequenas quantidades. Essa primeira aqui, ela tem uma cúpula de vidro, porque a quantidade usada para pesar é tão pequena que o próprio ar que entra interfere na pesagem. Por isso tem essa resistência que impede que o ar entre nessa parte de vidro. E a outra balança é uma balança analítica também, mas sem essa cúpula. Olá, pessoal. Nessa aula, pessoal, eu espero que vocês tenham tido uma ideia, né, tenham se habituado
com as coisas que a gente usa, com os equipamentos, né? Como que é o laboratório, como a gente deve se comportar num laboratório e aproveitar essas informações e para a próxima aula a gente dar continuidade aí no que a química tem para nos oferecer. Vamos falar dos estados físicos da matéria. Até mais!